Fala galera ligada aqui no canal do Coluna do Fla, sou o repórter Rodrigo Lima, trazendo aqui as novidades, as informações sobre tudo o que aconteceu nos bastidores do Flamengo logo pela essa manhã desta quinta-feira, para você já acordar, já tomar aquele café, já estar acompanhando no trabalho, já sabendo um pouquinho dos bastidores do Flamengo em relação a essa manhã de quinta-feira. Para começar, não tem como ser diferente a não ser pedir para você deixar o like, compartilhar bastante, curtir também esse conteúdo que é bastante importante para o nosso crescimento aqui no YouTube e para você sempre estar informado, inteirado de tudo que acontece com o Flamengo. É só dando aquele likezinho pro Coluna do Fla e dá tudo certo. Começar aqui falando sobre a contratação mais esperada até o momento do Flamengo para esse segundo semestre, que é a chegada do Jorginho. E finalmente está chegando. O volante já se despediu do Arsenal, o time inglês também já fez um comunicado oficial sobre a saída do atleta. E agora o Flamengo também já se pronunciou e já deixou claro que Jorginho 99% já é do Flamengo, só falta assinar mesmo o contrato. E o Flamengo chegou até a passar já umas informações ontem, na quarta-feira, sobre a chegada do Jorginho. Jorginho chega ao Rio de Janeiro na madrugada dessa sexta-feira, amanhã, por volta das 5h45, o voo que sai lá de Londres, embarca aqui no aeroporto do Galeão por volta das 5h45 da madrugada. Para deixar bem claro, assim como aconteceu com o Alexandro, o jogador chega ao Rio de Janeiro sem ter o contrato assinado ainda. Então, com isso, o atleta não passará ali pelo saguão ali do aeroporto, também não dará entrevista à imprensa justamente para não ter aquele vínculo ainda antes de ter assinado o contrato com o Flamengo. Então, o jogador ali no comunicado oficial do Flamengo, o jogador sairá por uma porta alternativa ali do aeroporto do Galeão e dali já segue viagem rumo ao Ninho do Urubu, onde fará exames médicos, clínicos ali, acompanhado do departamento médico do Flamengo, e depois vai direto conversar com o José Boto, naquela última conversa, o capítulo final aí da transferência, e ali ele assina um contrato para ser efetivamente jogador do Flamengo. O atleta que teve uma folga aí, que curtiu o casamento, casou, ganhou alguns dias de folgas para curtir a lua de mel com a sua esposa, mas assim que já chegar no Flamengo, na sexta-feira, já é aguardado para começar os treinamentos junto ao elenco do Flamengo, ali sob o comando do Felipe Luiz, e reforço para o Flamengo para o Mundial de Clubes. Jorginho chega, reforça o Flamengo, viaja com a delegação para os Estados Unidos e, se tudo ocorrer bem e ele chegar 100% fisicamente, já pode até estrear no jogo diante do Esperança no dia 16, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Então, Jorginho cada vez mais próximo de ser anunciado como novo reforço do Flamengo. Ainda falando um pouquinho sobre contratações, dessa vez é o mercado da bola que envolve o nome do Flamengo. Uma apuração da nossa reportagem aqui do Coluna do Fla, repórter Léo José, trouxe ontem que o Peñarol, que é o time de coração do Varela, continua monitorando a situação do jogador para essa próxima janela de transferências. Então, o Peñarol é um dos, entre aspas, concorrentes com o Flamengo aí nesse mercado para a contratação do Varela. Porém, segundo a apuração da nossa reportagem do Coluna do Fla, o staff do jogador sempre manteve ali um contato, um bate-papo informal com representantes do Peñarol, mas também sempre deixou claro, frisou, que a permanência, a prioridade do Varela é a renovação de contrato com o Flamengo. Contrato que vai até dezembro deste ano, mas o Flamengo já deixou bem claro que uma das prioridades desse momento é a renovação com o lateral, justamente pelo contrato já estar se encerrando. E o lateral também entende que é um excelente momento para ele continuar aqui no Flamengo, justamente na hora que ele cresce de produção com o Felipe Luiz. Felipe Luiz que já utilizou o lateral na posição mesmo ali dele, que é na direita. Ele é um reserva ali imediato, um concorrente imediato do Wesley. Mas também quando foi preciso, Varela foi utilizado na esquerda, quando não tinha Alexandro e Ayrton Lucas machucados ou suspensos. Felipe Luiz também fez a utilização desse jogador no lado esquerdo. E para finalizar, ele até já fez função de volante, ou seja, já está virando um coringa no elenco do Flamengo. E a tendência é que nos próximos dias, aí, até antes mesmo do Mundial, dependendo, o Flamengo anuncia essa renovação de contrato com o Varela.
E só para deixar bem claro, o contrato atual do Varela vai até dezembro deste ano com o Flamengo. E já falando um pouquinho sobre seleção brasileira, tem jogadores do Flamengo nesse elenco, nessa primeira convocação de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. O treinador concedeu entrevista coletiva ontem e fez elogios a Gerson, enalteceu as qualidades do camisa 8 do Flamengo, falou que as características que ele pensa justamente para o meio de campo da seleção condiz muito com o que o Gerson tem de bom, de qualidade no campo. Além disso, falou sobre tudo que ele pensa dessa formação que ele já planeja ali com o Gerson, Bruno Guimarães e Casemiro. Então, essa trinca aí, juntado com as qualidades que ele pensa e a forma que ele quer que a seleção jogue, o Gerson se encaixa muito bem. E falando já da seleção brasileira que entra em campo hoje contra o Equador, jogo que acontece às 8 horas da noite lá em Guayaquil. Então é o primeiro teste do Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. E o primeiro esboço que o Ancelotti deixou claro aí é uma seleção com algumas mudanças, mas com 2 jogadores do Flamengo no time titular. Alexandro na esquerda e Gerson como titular, enquanto Wesley, Léo Ortiz e Danilo aparecem como opções no banco de reserva. Essa é a provável escalação do Brasil, que tem Alisson no gol, Wanderson na lateral direita, a dupla de zaga é Marquinhos e Alex, e na lateral esquerda o Alexandro. Meio de campo formado por Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson. No ataque, Vinícius Júnior, cria do Flamengo, Estevão e Richarlison como centroavante. Então, essa é a provável escalação da seleção brasileira para o jogo de logo mais contra o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Agora, trazendo um pouquinho dos bastidores do Flamengo, de tudo que envolve aí os jogadores rubro-negro, Rascaeta deu uma entrevista à Romário TV bastante interessante, antes mesmo do Felipe Luiz assumir o comando técnico do Flamengo, lá na temporada 2024, ali que culminou no título da Copa do Brasil diante do Atlético Mineiro. Felipe Luiz foi na casa do Arrascaeta e Arrascaeta foi bem sincero com o treinador, dizendo que a amizade que ele tem e o carinho pelo Felipe Luiz não muda nada, mas que queria deixar bem claro que se caso ele não tivesse condições de jogar, o treinador não se incomodar, que ele não teria problema, porque se ele não tivesse condições de jogar, se ele não tivesse bem para jogar, que ele não jogaria. Então foi um papo, um desabafo do Arrascaeta contando bastidores na Romário TV, que é até importante trazer isso aqui também para mostrar, né, que mesmo com jogadores sendo tão próximos ao Felipe Luiz, não pode dizer que está tendo amizade, assim. Eles deixam bem claro isso, que o profissional está de um lado e a amizade do outro, e todos dizem sempre que sabe separar. E já para finalizar, falando sobre o elenco do Flamengo, após ganharem 3 dias de folga, ganharem um descanso depois dessa maratona de jogos aí, de classificação para as oitavas de finais da Copa do Brasil, da Libertadores e a liderança do Brasileirão, os jogadores ganharam 3 dias de folga e hoje começa a preparação de fato, com o foco total na disputa do Mundial de Clubes que acontece nos Estados Unidos. Tendência é que o time se represente por completo e a programação no Rio de Janeiro segue até o dia 11 de junho, que dali em diante já o Flamengo embarca para os Estados Unidos. Promessa de Aeroflá da torcida do Flamengo invadir ali o aeroporto antes da viagem rumo aos Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, o Flamengo continua a preparação e a estreia está marcada para o dia 16 de junho contra o Esperance da Tunísia. Além desse time da Tunísia, o Flamengo ainda enfrenta na primeira fase aí do Mundial de Clubes o Chelsea e o Los Angeles FC. Então, para a torcida ficar atenta e ciente que agora, a partir de agora, a programação e a preparação é toda focada e empenhada na disputa do Mundial de Clubes. Então é isso, galera. Acompanhe aqui todos os conteúdos envolvendo os bastidores do Flamengo. É direto aqui no Coluna do Fla. Saudações rubro-negras.